pobres e os pouco ricos, né? Muito ricos. Os poucos muito ricos e os muito pobres. Essa desigualdade ela só vai ser corrigida, né, se o governo conseguir aprovar esses projetos que podem trazer grandes benefícios para a população mais pobre do país. Perfeito. Vamos falar um pouco dos projetos lá? Isso, porque senão nós entramos nessa conversa e não paramos falando mais. Aqui do... Eu queria falar um pouco aqui, você apresentou um projeto para dar taxa de isenção, isenção no pagamento da taxa de inscrição nos concursos públicos estaduais para as pessoas com deficiência e transtorno neurodivergente, que aí você pega a população com transtorno do espectro autista, né? Isso, exatamente. Por quê? Porque hoje, às vezes as pessoas falam, nossa, aumentou o número de autistas. Não, não aumentou o número de autistas, eles sempre estiveram por aí, né? A questão é que os diagnósticos melhoraram, né? Hoje você tem diagnósticos mais precisos, você tem profissionais mais preparados para fazer esse diagnóstico, e você tem que abrir perspectivas para eles. Na medida em que você vai tendo um número bastante grande, mesmo que fosse menor, é preciso ter políticas públicas para todo mundo. Então, você permitir a isenção desse segmento, eu acho que é uma reparação que a gente faz, né, com quem já não tem muita coisa. É bom a gente salientar isso, ressaltar isso, que autistas ainda... Você não tem uma política pública no Estado voltada para isso. Não tem, né? Nem a educação é falha nesse sentido, é pouco abrangente, a saúde muito menos. Então, são formas que você tem de poder diminuir essa injustiça que tem sobre esse segmento da população. Um outro projeto que eu estava vendo bem interessante, foi apresentado este ano, é o que isenta do IPVA as motocicletas de baixas cilindradas, né? Até 125. 125. Não, acho que é um pouco mais, não é? Vê aí. Estabelece 160. 160, eu falei. 160. 160. Melhorou um pouco, porque tem uma discussão com as mais baixas, né? Olha, quem usa moto 125 ou 150? Não é a pessoa que usa a moto para ir para fazer passeio, né? Ela usa a moto para trabalhar. Se ela usa a moto para trabalhar, ela tem direito a ter uma isenção. Você já tem muitos lugares que já promovem isso em outros estados. O estado de São Paulo é muito guloso. O governo do estado é muito guloso para impostos. Se você isentar, você vai ajudar, porque normalmente eles trabalham muito com... são aplicativos. Sim. Né? Muito com aplicativos, são entregadores. Você passa, às vezes, de manhãzinha em frente a esses lugares em São Paulo que faz marmita, isso. É uma fila de entregadores. Uma fila enorme. Parece que não tem fim. Já aguardando, já para poder fazer. Quer dizer, se você dá um benefício para esse pessoal, eles vão andar com um pouco mais de tranquilidade na cidade, né? Eles vão que nem louco, eles colocam a sua própria vida em risco. Tem algumas vias que você tem um espaço reservado para o trânsito de motos, mas mesmo assim, diminuiu o número de acidentes, certamente diminuiu, mas mesmo assim ainda eles correm muito risco, porque pela pressa de chegar, né? Porque certamente os contratos também são feitos pelo número de entregas, né? E isso é muito... Eu estava vendo no celular ontem. É de muita exploração. Eu estava vendo no celular onde chega propaganda de várias coisas, né? E chegou uma propaganda do iFood. Vamos falar o nome. Se quiser, falando assim, eles prometem que você tem uma oportunidade de ganhos. Isso é a propaganda deles falando, de até R$ 1.100 por semana. Ora, por semana, um mês tem 4 semanas, 4.000 e pouco. Só que daí você vai ver a letra pequena, é renda bruta. Então não está contabilizado lá o custo de manutenção da moto, combustível, o IPVA que você paga, justo, eventual multa que você vai tomar aí na correria. E se você tem um acidente? Como fica? Se você fica doente, né?
por exemplo, nessas mudanças de tempo, de temperatura, né? Para pegar gripe, às vezes uma gripe mais forte, uma influenza, você tem que ficar de cama. E se dá uma tempestade violenta que alaga, você não consegue andar, você não entrega. Acabou, você não entregou. Você não entrega. Agora, você quer dizer, a pessoa, assim, eu entendo. Muita gente vislumbra nisso é uma liberdade. Tem gente que não trabalha só com isso, ela vê uma chance de melhorar a renda. Só que hoje elas estão desprotegidas por completo. Absolutamente. Absolutamente. A ideia minha qual é? Agora, no segundo semestre, nós organizarmos, né, uma bela de uma reunião, de uma audiência pública com essa categoria, né, ou pelo menos com os seus representantes, e para podermos discutir isso, para inclusive fortalecer um projeto como esse, para pressionar tanto os deputados na Assembleia quanto o próprio governo no sentido de fazer isso avançar. Então, acho que isso é importantíssimo, ajudaria muito eles e é uma forma de você também fazer justiça. Né? Porque lá em São Paulo, só mantendo um pouco mais esse assunto, tá uma discussão lá e o governo municipal lá do Ricardo Nunes, ele não quis, ele tá usando uma brecha lá para barrar a regulamentação do serviço de mototáxi. Isso. Que a gente tem aqui em Catanduva, onde a gente tá gravando aqui, por exemplo, existe o serviço, tá funcionando. Então, mas lá em São Paulo, você tem uma problemática lá que é o trânsito gigantesco, né? O trânsito é gigante. Se você vai aumentar ainda mais a presença, então como é que fica assim? Tem vários lados. Como que você vê? Eu ainda não tenho uma posição fechada nesse sentido. Acho que é controverso essa discussão. Né? Primeiro porque precisa ver qual é a pressão dos aplicativos, né? De quem tem o aplicativo, não dos motoqueiros, não de quem faz, do trabalhador, não são eles. Mas quem está de olho nisso são as empresas. Né? Tanto é verdade que nesta semana o Ministério Público multou em milhões as empresas porque elas estão descumprindo uma proibição da Prefeitura de São Paulo. Agora, é preciso sentar com os próprios pessoas que fazem, os motoqueiros, né, para ver qual seria a melhor solução neste caso. Porque precisa ver se não é uma pressão da empresa para ela ganhar mais dinheiro. Se for para ela ganhar mais dinheiro, né, se for para ela aumentar o número de explorados que ela tem, né, talvez tenha que dificultar. A maior dessas plataformas, por exemplo, o Uber, você acompanha, assim, eu acabo acompanhando vários grupos deles, assim, eles têm um monte de reclamações. Desde assim, da questão da avaliação, você é descredenciado, você nem sabe. Então, assim, é uma coisa muito unilateral, você não tem direito nenhum, na verdade. Você não tem direito nenhum. E, na verdade, assim, também ninguém está defendendo... iFood. Esses tempos agora, a sede da iFood é em Osasco, né? A matriz aqui no Brasil, né? Eles se rebelaram lá, né? No sentido de poder conquistar alguns benefícios, porque eles não têm nada. Então, se eles caem, eles não têm o INSS, né? Então, nem vão para o SUS, tudo bem, só que vai para o SUS, mas eles não conseguem receber mais. Porque se para de trabalhar, para de entrar o dinheiro. Se você é registrado e sofre um acidente, os primeiros 15 dias são pagos pelos empregadores. Dali para frente, bem ou mal, você recebe do INSS. Se você tem que ficar 2 meses afastado, você não vai ficar sem receber nada. Eles não recebem por um dia sequer. Eles não têm as férias, direito a férias. Eles não têm direito a 13º. Eles não têm direito a fundo de garantia. A Datafolha fez uma pesquisa agora. As pessoas querem empreender. Mas, de uma forma contraditoriamente, aparece 67% dos trabalhadores e das trabalhadoras que querem trabalhar com carteira assinada, que querem ser CLTistas. Então, que raio é esse de... eu acho que tem que ser empreendedor, mas as pessoas também querem ter uma segurança. Mas Beth, eu acho assim, chega essa questão assim, de ser empreendedor. Eu acho que é interessante, por exemplo, a pessoa ter a possibilidade.
dela poder complementar a renda, ela ter a liberdade para ampliar a renda, ótimo. Só que aí, como que fica essa questão? Primeiro, previdenciário, porque hoje a pessoa é jovem, ela monta aí numa moto e sai correndo aí. Quando ela tiver com 60 40 anos... anos, 45 anos, que já 60, fica mais difícil, 60 60 consegue anos. andar numa moto carregando uma caixa lá cheia de comida? Não consegue. Vai conseguir? Sim, mas a pessoa... Então você está jogando o peso do indivíduo, e o indivíduo ele tem esse peso Aí agora. tem várias coisas, né? Ele tem Por que sustentar exemplo, filhos, ele tem várias coisas para fazer, e ele não vai conseguir pensar nisso agora, ele tem o hoje para resolver. É isso que eu tô falando. Aí você vem, já você é empreendedor, só você se esforçar. Só que, pode acontecer de uma pessoa entregando iFood, ela virar um bilionário? Pode, ninguém tá falando que não Mas pode. é um Mas a é cada comum. milhão. É 1 por 1 milhão. Olha lá, se não for 1 por 10 milhões. Pois é. Então, não é uma ideologia que está sendo colocada para as pessoas? Claro, agora eu queria ponderar aqui com você uma coisa. Por exemplo, você falou da caixa, né? Muitas vezes a caixa não vai na moto, vai nas costas. Sim. Já começa por aí. Já começa por aí, nas costas. Arrebenta a coluna. Não arrebenta em 1 mês, não arrebenta em 2, não arrebenta em 3, porque é jovem, né? Tem uma consistência física, às vezes, que suporta mais. Mas daqui a pouco vai começar a ter problema na cervical, vai começar a ter problema na lombar, vai começar a ter problema em várias vértebras, enfim. Né? Eu não sou médica para dizer, mas é isso, a consequência é essa. Eu me lembro quando eu trabalhava na usina, né, eu via os carregadores, a gente chamava de saqueiro, que era, a função era saqueiro. Pegava o saco de, sei lá quantos quilos que era, 60 quilos de açúcar, botava aqui no lombo e saía. Né? Graças a Deus, isso mudou. Né? Hoje você tem as esteiras, você tem os containers, vai direto, vem máquina, suspende, então ninguém... Mas arrebentava as costas dos caras. Arrebentava. A cada momento você tinha trabalhadores sendo afastados porque eles não suportavam as dores e o desgaste que aquilo provocava. Mas não é pesado. Claro que é. Bota 10, 12 caixas de pizza nas suas costas para você ver se pesa ou não. Claro que pesa. Sim. O que um ser humano suporta? E tem mais, né? Ser empreendedor é muito bom, mas é o que você falou, você envelhece. Você envelhece. Quando você envelhece, você precisa de segurança. Você precisa saber que você vai ter um dinheirinho extra. Quando você se aposenta, você pode pegar o seu fundo de garantia, né? Ou mesmo antes de se aposentar, agora você pode, tem uma lei, né, que foi feita pelo ministro Luiz Marinho, que pode sacar o seu fundo de garantia. Isso é importante também. Enfim, o trabalhador passa a ser dono também daquilo que é seu, né? Então, é muito ruim. Vai continuar tendo? Vai continuar tendo. Ninguém vai falar que não. O mundo moderno hoje não fica mais sem isso. As pessoas, às vezes, não querem sair de casa. Né? Então, elas recebem comida em casa, elas recebem o medicamento em casa, elas recebem a compra do supermercado em casa. É assim. Então, mas eu acho que a plataforma tem que começar a abrir mão um pouco do dinheiro, claro, né? Porque claro. falar, se aprovar a lei lá disso aí, o iFood sai do Brasil. Para onde o iFood vai? Para onde que o iFood vai? Se o dono é brasileiro, ele montou aqui. Se fosse tão fácil montar em outro lugar, por que ele não foi montar na Alemanha? Sabe por que ele não foi montar na Alemanha? Porque lá ele ia ser tributado em 35% da renda. Por que ele não foi montar nos Estados Unidos? Porque lá na Califórnia reconheceram o vínculo empregatício do Uber com o motorista. Justo. Né? Então vai para outro país montar. Vai montar na Somália, vai montar na Libéria. Esses países não tem. Não tem nem poder de compra. Não tem, monta lá. Tadinho. Vamos falar um pouco mais dos projetos aqui da Beth. Essas coisas me irritam profundamente, porque eles enganam as pessoas. Enganam as pessoas, mas eu quero dizer uma coisa, só para concluir isso. Sem organização, sem mobilização, né, eles não vão. Por isso que eles têm que pressionar, têm que fazer o que eles fizeram lá em Osasco, né, obrigar os representantes da empresa a atendê-los, a atender as demandas deles, as suas reivindicações. É assim que funciona, infelizmente. Né? Se não tiver pressão, ninguém consegue nada. É assim. Perfeitamente. A gente tem aqui alguns projetos seus voltados para a área de direitos humanos. Que tem uma questão interessante. Casas estaduais de acolhimento LGBTQIA+. Como que é essa ideia aí desse projeto?
Então, essa parada LGBT que teve em São Paulo, o tema era exatamente o envelhecimento. Né? Envelhecimento, memória, resistência, futuro. Né? Por quê? Quem tem uma relação heteronormativa, muitas vezes não tem esse tipo de problema. Pode vir a ter. Né? Mas, para isso, a gente tem as instituições de longa permanência que recebem as pessoas que envelhecem, que às vezes não tem ninguém para cuidar, que tem dificuldade de mobilidade. Então, você tem uma estrutura ainda muito pequena e vai ter problema no futuro, porque a população vai envelhecer muito e o Brasil ainda não está preparado para poder atender essa população mais velha. Com a comunidade LGBTQIA+, é pior ainda, porque aí não tem nada. Não tem nada. Muitos né? perdem o vínculo com a família, Absolutamente nada. Perde o vínculo, porque a família não aceita, põe para fora, expulsa. E quando ele envelhece, ou ela, quando envelhecem, eles não têm, aí não tem mais ninguém. Né? Então, como é que faz? Por isso que eu apresentei esse projeto. É muito importante isso. E não é só isso, não. Você precisa ter cuidados na saúde e tal. Casas-abrigos são importantes em todos os lugares. Não para a comunidade LGBTQIA+, sim. Para as mulheres, sim. Nós tivemos aqui em Catanduva, nessa semana, mais um feminicídio violento, cruel, fruto dessa cultura machista que nós temos. Né? Isso precisa acabar. O homem tem que entender que ele não é dono das mulheres. Nós não somos propriedade de homens. Nós temos a nossa liberdade de pensar, a nossa liberdade de ir e vir, né? E as relações têm que ser construídas com respeito e com igualdade de direitos. Essa é uma grande questão. Igualdade de direitos. O mesmo direito seu enquanto homem é o mesmo direito meu enquanto mulher. E eu não vou deixar de lutar por isso nunca. Eu acho uma vergonha. O Estado de São Paulo cresceu 13% de 2023 para 2024 o número de feminicídio. Ou seja, de mulheres que são assassinadas apenas pelo fato de sermos mulheres. É preciso dar um basta nisso. Dar um basta. Mas um basta a gente dá com o quê? Com educação, com Ronda Maria da Penha, que tem uma lei estadual que não é cumprida, né? A Ronda Maria da Penha, que você tem que ter viaturas rondando, ter um mapeamento da onde é mais, quais são as regiões das cidades onde é mais violento. Isso vale aqui para Catanduva. Nesse semestre nós já tivemos 2. Teve a menina ali no Santa Rosa, de 19 aninhos, com 2 filhos, que foi assassinada pelo seu companheiro. Quer dizer, são vidas interrompidas brutalmente, porque nós ainda vivemos numa cultura machista, né, com misógina, ou seja, de homens que não suportam mulheres, né, que usam as mulheres e que depois, qualquer coisa que o desagrade, eles acham que podem ter o direito de tirar a vida das mulheres. Aqui em Catanduva a gente tem um agravante que desde o mandato passado tem uma luta aí do Conselho Municipal da Mulher aí para a instalação da casa-abrigo. Chegou-se a falar, chegou-se a ver a questão de verba. Chegou-se a falar, não, perdeu a verba. Perdeu a verba. Perdeu a verba. A verba veio, né? O atual prefeito não usou, perdeu a verba, né? De uma forma vergonhosa. Isso é uma vergonha. Né? Uma cidade de quase 120 mil habitantes, ainda não chegamos lá, pode ser que chegamos, não sei. Pode ser que a gente chegue, né? Mas, de qualquer modo, deveria ter um espaço apropriado para isso. É uma vergonha não ter. Né? Cuidado pelo poder público, porque tem mulheres que suportam ser agredidas, que suportam ser estupradas, que ficam sob ameaça 24 horas por dia, porque elas não têm para onde ir. Às vezes não têm independência financeira, não estão empregadas, porque estão em casa cuidando dos filhos, né? Essa é uma tarefa que tem que ser dividida, né? Que é a divisão sexual do trabalho, que não ocorre e ela não tem para onde ir. Se tivesse a casa-abrigo, ela poderia se deslocar, deixar de passar uma vida de abusos, né? Uma relação tóxica e ir para um espaço onde ela possa ser respeitada. Porque você pega e protegida, né? Porque você pega uma situação dessa, assim, é fácil, né? Você que está nos vendo e falar, mas larga, né? Não é assim que funciona, né? Não é simples. A pessoa está lá, muitas vezes ela não sabe nem
qual que é o primeiro passo para dar? E ela vai lá, ela denuncia o marido, o namorado, o filho, o companheiro. Vai voltar para a mesma casa? E os filhos dela? Onde que ela vai deixar os filhos? Exatamente. Né? Então, eu estava com o pessoal de Mogi das Cruzes. Mogi é uma cidade que já bate acho que quase 500 mil habitantes, aproximadamente, se não passou disso. Não importa, eles já estão com 6 casas-abrigo. Com 6. Né? Quando eu fui visitar lá, eles tinham uma. Quer dizer, eles avançaram nessas pautas. Avançaram. Hoje estão 6. Todas lotadas, com as mulheres, com seus filhos, né? Porque elas têm que levar as crianças juntas. Né? Porque quantos casos a gente vê que o homem mata não só a companheira, como mata os filhos também. Então, que sociedade é essa que não desenvolve políticas públicas para poder proteger essas mulheres? Né? Que governo municipal é esse que não tem isso como o norte? Como uma política obrigatória. Isso não é de um governo, isso teria que ser obrigatório. Né? Como teria que ser obrigatório o funcionamento das delegacias de defesa da mulher 24 horas. Se você for aqui na delegacia, quando é 5, 6 horas, está fechado. Não tem ninguém, falta pessoal especializado, falta às vezes escrivã, falta investigador, falta viatura. Que isso? Você fez um projeto de lei, né? Eu fiz, foi aprovado. E o Dória vetou? O Dória vetou. E era uma promessa de campanha dele. Uma promessa de campanha que as delegacias funcionaram, e eu abri 4. Hoje tem 11 funcionando, das 144 que existem no Estado. Então, é o tal negócio. Eu vou pôr um projeto social, que nem o projeto de superação que o governo do Estado pôs. Né? O governo Lula atende, aqui no Estado de São Paulo, 2,5 milhões de famílias, acho que mais que isso. Eu não sei se é 2,5 bilhões que vem ou 2,5 milhões de famílias com o Bolsa Família. Acho que tem mais que isso. Sim. Tem mais que isso, se não me engano. O governo do Estado apresentou um projeto de superação para atender 33 mil famílias. Para quê? Para ter um projeto para chamar de seu. Para falar, não, olha, gente, eu tenho um projeto social. Gente, para apresentar um projeto social desse, né? Olha, faça-me um favor. A gente não fala, não apresenta, porque são 33 famílias que poderão ser beneficiadas. Mas o certo era estender isso para mais de 3 milhões de famílias. Então, e convenhamos, e vai colocar em cidades que têm um nível de desemprego zero, quer dizer, então quase não precisa, né? Então, e é interessante que no começo você falou aí que ele está isentando em 86 bilhões de empresas, né? Exatamente. Aí para ajudar Para ajudar a população mais pobre, ele alega que não tem dinheiro. E às vezes você dá esses 86 bilhões para as empresas, elas vão especular aí no mercado. Você dá para o pobre, se fosse 3 milhões de pobres, ele ia gastar no mercadinho, na lotérica, comprar roupa, calçado. É isso. Mas é essas escolhas que as pessoas fazem. A gente encaminhando já pro fim, Beth. Pro fim, né? Porque já falamos bastante, né, Já falamos bastante. Qual que é a sua perspectiva pro próximo semestre? Nossa, lotada de trabalho. Nós vamos fazer um seminário já programado para o dia 27 de agosto, provavelmente, para criança e adolescente, inclusive para verificar, para debater sobre a questão dos crimes cibernéticos na internet. Vamos ter como o público-alvo são os conselheiros tutelares, que nós estaremos fazendo o convite. Vamos fazer um debate sobre essa questão das motos, que você viu, aí teremos também, sobre a escala 6x1, né, que também teremos. Né? Na área da saúde, a gente está aí discutindo ainda, porque muito provavelmente nós vamos fazer na questão do Alzheimer, que nós não temos política, depois eu vou falar sobre isso. Enfim, a agenda já está lotada, de agosto até dezembro. Perfeitamente, então. Gente, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou até agora. Não se esqueça, se você acompanha pelo YouTube, não se esqueça de curtir a nossa página aqui e também ativar o sininho, né, para você ser notificado sobre novos vídeos. Obrigado também a quem nos acompanha pela Nova TV. E deixe seu recado aí, sua sugestão, sua crítica, seu comentário. A gente está aqui para ouvir vocês. Obrigado pela audiência. Até mais. Obrigada, pessoal. Valeu.